Quem está feliz dá glória para Jesus. Amém, irmãos? Pegue a vossa Bíblia e abra ela nessa noite no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 1. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É bom ouvir os testemunhos, né, irmãos? Porque o testemunho não é para gente, é para Deus, amém? Quem faz tudo é Deus, quem cura, quem livra, quem liberta, quem transforma, quem abençoa é Deus, né? E que bom saber que Deus tem falado e Deus tem operado aqui nesse lugar, amém? Por que é bom, irmãos, a gente testificar? Porque você não sabe a luta que é para a gente que está aqui em cima do altar entregar o recado de Deus. Aí tem aquelas pessoas mal intencionadas que dizem: o pastor está fantasiando, o pastor está tentando emocionar alguém. E aí quando a gente vê o resultado, a gente vê e serve de testemunho para outras pessoas ver que não é a gente, é Deus que está falando nesse lugar, né? Eu não tinha como saber o que Deus ia fazer na vida da moça, né? Não tinha como saber lá no irmão Mateus, mas tem um Deus que tem olhos como chama de fogo e Ele contempla tudo e todos. Creio que esse Deus está. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 1. Irmãos, nesse domingo eu estou aqui, hoje é o encerramento da campanha, amém? Domingo que vem é dia 15, né? Isso. E domingo que vem vai estar aqui o pastor Elias Soeiro Casagrande, lá da cidade de Capão da Canoa, dos Gideões. Ele é o segundo pastor responsável regional da cidade de Capão da Canoa, e ele vai estar aqui pregando a palavra de Deus no nosso culto de Santa Ceia. Então vai ser bênção de Deus, duas bênçãos. Primeiro que é o culto de Santa Ceia, e segundo vai estar o pastor Elias, amém? Usado na mão do Senhor, vai estar aqui ministrando a palavra de Deus para a nossa vida. Quantos creem na vitória, diga glória a Deus. Glória a Deus. Depois do dia 15 a gente retorna com outra campanha novamente. Quarta-feira vai estar aqui missionária Daniela pregando isso. Está no quadro, não esquecendo de não. Missionária Vanessa também não. É a Tatiana, nem missionária Tatiana vai estar pregando. E sexta-feira que vem, quem é? Quarta-feira nós vamos estar anunciando, amém, irmãos? Dia 21 nós teremos o X. Quem já adquiriu os cartãozinhos aí, irmãos? E a gente mandou fazer também, depois vai vir uns carnezinhos. Por quê? A gente já pagou na fé, na coragem. O pastor Leandro é louco, né? Mas eu tenho muita fé em Deus. E faz 17 anos, quase 18 que estamos em pé por causa da fé. E a gente já deu a primeira parcela das cadeiras, né? O valor total das cadeiras saiu 19 mil coisa, né? São 100 cadeiras estofadas com o emblema da igreja, ferro abençoado para tu sentar aí, né? Nós demos a primeira prestação e agora com o X do dia 21 a gente tem que dar mais uma prestação. Dezembro a gente tem mais uma prestação. E depois de dezembro ainda nós vamos ficar com mais 8 prestações, amém? A gente dividiu em prestações para a gente poder ombrear. Então vai ter o X todos os meses e a gente vai fazer um carnezinho. Cada carnê vai sair no valor de uma cadeira para você ajudar mensalmente. Depois a gente vai estar distribuindo. Mas Deus de já nos ajude a comprar, amém? O X, e você vai estar ajudando a gente a adquirir as cadeiras. Vai ficar bom, a igreja padronizada, vai ficar melhor, mais confortável para sentar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. E você vai fazer parte dessa história, amém? Quem encontrou aí a palavra, diga amém. Então o X é dia 21, a partir das 7 horas da noite nós já vamos estar entregando até 9h30 no máximo. Das 7 às 9h30 você tem que vir buscar, amém? E vai ser bênção do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: também vos anuncio, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois
pelos 12. Amém? Feche os teus olhos, oramos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, Deus querido e amado, estamos diante da Tua palavra santa, pura e imutável. Que eu diminua, o Senhor cresça, e toda honra, glória, louvor e adoração seja dado a Ti, a pessoa do Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo continue trabalhando no coração, na mente e no entendimento de cada um de nós, para que possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, desocupa as tuas mãos, aplaude, glorifica e exalta o Senhor. Pode ser melhor, fala com glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje tem bastante gente ausente, né, irmãos? Tivemos uma vigília ontem na madrugada, eu acho que uns dormiram e esqueceram de acordar. Mas nós estamos aqui dando glória para Jesus. Quem veio adorar a Deus, levante a mão para Jesus. Glória a Deus! Mas eu quero trazer algo bem simples da parte do Senhor, mas necessário aqui nesta noite. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no texto que nós estamos lendo, o livro de 1 Coríntios, ou seja, Corinto, a igreja de Corinto. Esse texto aqui nada mais é do que uma carta do apóstolo Paulo, que muitas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos o que está ali. E nós sabemos aqui que cada livro significa algo. E nós sabemos que aqui, quando nós passamos dos 4 evangelhos, os evangelhos são 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, que descreveram a história, o nascimento, desde o nascimento até a morte do Senhor, dando o seu testemunho particular, daquilo que viram, daquilo que contemplaram Jesus fazer. Quando nós chegamos no Ato dos Apóstolos, é Lucas escrevendo acerca da continuidade dos evangelhos, acerca dos discípulos dando continuidade na obra do Senhor. O momento que Jesus sobe ao céu e os discípulos vão para Jerusalém para esperar a descida do Espírito Santo, porque a ordem de Jesus era: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Aqui eu aprendo um princípio bíblico que eu sempre guardei no meu coração. Muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor sem estarmos revestidos. Jesus, ao subir ao céu, ele podia dizer para os discípulos: vão e pregue a minha palavra, vão, vocês já podem seguir daqui para frente. Jesus disse: negativo, se vocês fizerem a minha obra sem estar revestido do Espírito Santo, vocês não serão capazes de suportar tudo o que há de vir. Porque eu sempre digo que evangelho não é mar de rosa, evangelho não é tapinha nas costas, evangelho não é ser aplaudido, não é ser amado e ovacionado por tantos, não. Evangelho, Jesus diz, é perseguição, é ódio, é pedrada, é afronta, é calúnia, é perseguição. E Jesus disse para os discípulos: e muitos de vocês terão que provar a fé até mesmo através da morte. Então Jesus vai dizer a seguinte palavra: mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E depois que eles são revestidos, aí Jesus diz: pregai este evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós entendemos que hoje nós estamos na nossa Jerusalém espiritual. Hoje nós estamos aqui buscando revestimento, fortalecimento, porque nós sabemos que todos os dias nós temos luta, temos prova, mas se o Espírito Santo de Deus estiver, como o pastor Claudio disse, segurando na nossa mão, não tem leão, não tem gigante, não tem inferno que pode impedir a tua vitória. Aplaude, glorifica e exalte a nome desse Deus. Só quem crê, levante a mão da glória para Jesus. Então aqui a carta, depois nós vamos ver o livro de Romanos, que é a carta do apóstolo Paulo incentivando, motivando a igreja de Roma. E Coríntios é uma igreja da Ásia Menor, uma igreja que foi alcançada pelo fruto das viagens missionárias do apóstolo Paulo. O evangelho chegou ali fruto do evangelismo daquele que outra hora era perseguidor da igreja e agora ele é perseguido por amor do evangelho. E quando ele chega para aquela igreja, porque eu quero que você entenda uma coisa: o povo judeu conheceu Jesus, embora não creu nele, mas conheceu. Então agora Paulo está falando de Jesus para um povo como nós não vimos Jesus ocularmente, nós não tivemos a oportunidade de ouvir as pregações de Jesus, mas nós cremos, como a irmã falou, pela fé, nós cremos na evidência da Bíblia, nós cremos em tudo aquilo que está escrito, porque podemos, nós não vimos Jesus, mas nessa noite a gente pode sentir, pode glorificar e pode adorar Ele. Quem pode sentir Jesus aí, glorifica e exalte o nome desse Deus. Um certo dia, um
moço entrou na igreja e perguntou para o pastor, ele disse: como é que vocês podem crer num Deus que vocês não vêem? Aí o pastor olhou para ele e disse assim: você já andou de ônibus ou de carro alguma vez? Ele disse sim. Ele disse: você consegue ver o ar que você respira? Ele disse: não, eu não consigo. Mas alguma vez no carro você colocou a mão para fora? Ele disse sim. Você não sentiu o vento? Ele disse: senti. Ele diz: assim é o Deus que a gente serve. A gente não vê porque Ele é santo, mas a gente pode sentir Ele. Quantos aqui estão sentindo a presença desse Deus? Ele fala conosco, Ele está na nossa vida. Ele diz que nós somos templo e morada. Nós não vemos Deus porque Ele é santo. A Bíblia diz que ninguém viu Deus, porque ninguém pode ver Deus porque Ele é santo, mas nós podemos sentir. Só veremos a face adorada do Senhor naquele último dia. Aí nós vamos ver. A Bíblia diz que agora nós vemos por parte, mas um dia nós veremos assim como Ele é. Quantos creem que você vai ver como Ele é? Levante a mão. Deus. Então Paulo aqui, irmãos, está pregando para a igreja de Corinto que não viu, mas creu. E ele está dizendo para eles que eu tenho anunciado o evangelho que recebeste, e no qual vocês têm permanecido, pelo qual através deles vocês são salvos. Paulo está dizendo: eu estou anunciando para vocês o evangelho ao qual vocês têm permanecido nele, e através dele é que vocês são salvos. Nós somos salvos pelo evangelho. Amém? E diz assim: pelo que também sois salvos, se retiverdes tal como vos tem anunciado. Ele diz: eu tenho anunciado o evangelho, o qual vocês têm permanecido nele, e através dele vocês serão salvos, se vocês retiverem, ou seja, guardar ele conforme eu tenho anunciado. Se vocês, ele está dizendo, se vocês mudar uma vírgula, se vocês mudar um ponto, se vocês mudar alguma coisa daquilo que eu tenho anunciado, vocês não vão poder ser salvos. Ele diz: porque eu tenho anunciado aquilo que primeiro eu recebi. Ele está dizendo: Jesus me ensinou, eu recebi, e agora eu estou ensinando a vocês. E se vocês viverem de forma aquilo que eu tenho ensinado, vocês vão ser salvos. Então a única forma que nós temos de ser salvo é se nós permanecer dentro daquilo que a Bíblia tem ensinado. E por que Paulo está dizendo isso? Se você ler depois a carta a Timóteo, Deus vai falar, Paulo vai falar para Timóteo: pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, porque virão tempos trabalhosos, aonde não mais suportarão a sã doutrina, mas mudarão a verdade de Deus e mentira. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, onde pessoas estão deturpando, estão mudando o evangelho, estão pregando um evangelho light, um evangelho de facilidade, um evangelho, meus irmãos, de oba-oba, um evangelho venha como está e fique como quiser. Estão mudando. No livro de Romanos 1:21, o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma, dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira e amaram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, homens amantes de si mesmo, pessoas que não é o seu caso, vêm para a igreja para ver o pregador, para ver o cantor, para ver o músico, quando na verdade o único propósito pelo qual nós estamos aqui é nos reunir para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração, que se chama Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser adorado. Quando você levante a sua mão e dê glória para Jesus. Então Paulo diz: vocês só vão ser salvos se vocês mantiverem aquilo que vocês. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu conheço o evangelho desde os 5 anos de idade, me converti com 18. Mas a mesma palavra que era 2000 anos atrás, ou quando eu ouvi ela pela primeira vez, ainda é a mesma. Você pode servir a Deus na igreja da esquina, na igreja A, na B, na C, na D, na F, na G, aonde você quiser, mas a palavra que leva para o céu é a mesma. O homem pode mudar, o homem pode transformar, o homem pode se adaptar ao seu bel prazer, mas o reino do céu, a palavra que leva para lá é a mesma, independente de igreja, ministério ou aonde eu sirvo a Deus, a palavra é a mesma. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto: se vocês mantiverem firme aquilo que eu vos tenho ensinado, vocês vão ser salvos. Só que Paulo aqui está falando do quê? O que a igreja de Corinto recebeu? O evangelho. Aí eu quero dizer algo para nós: quem nós somos evangélicos,
vivemos o Evangelho, pregamos o Evangelho, estamos no Evangelho, anunciamos o Evangelho, seremos salvos pelo Evangelho. Mas o que é Evangelho? Você já parou para pensar o que é Evangelho? Nós estamos falando, Paulo diz, eu vos anunciei o Evangelho que também aprendi do Senhor. E a palavra Evangelho no original é boas novas, ou boa notícia, ou seja, boas novas de salvação. Quando nós dizemos que somos evangélicos, nós estamos dizendo nós somos portadores das boas novas, da boa notícia. Ou seja, o povo que andava em escuridão, a Bíblia diz, viu brilhar uma grande luz. A humanidade estava perdida. Nós não tínhamos salvação por causa do nosso pecado. A Bíblia diz isso, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus, no momento que Adão peca e cai no jardim, a humanidade começa a entrar em decadência, cada vez piora mais. Aí a Bíblia diz que vem Jesus, desce do céu, ele toma a forma de homem, achado na forma de homem, ele vem então para pregar as boas novas, dizendo, olha, vocês estavam perdidos, a porta do céu estava fechada, não haveria salvação. Ele diz, mas eu vim morrer na cruz para trazer uma boa notícia, que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê aplaude e glorifica ao nome desse Deus. Então o que é o Evangelho para nós hoje? É a boa notícia de Deus. Jesus veio particularmente, pessoalmente, trazer a boa notícia de Deus, dizendo, há salvação para a tua vida. E por isso que ele disse assim, quando ele entrou na casa de Zaqueu e criticaram ele, dizendo, mestre, que você está comendo na casa de um publicano pecador. Aí a Bíblia diz que Zaqueu se arrepende. Jesus vai dizer, eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico, mas eu vim para os doentes. Você entendeu? Foi por você que Jesus veio para trazer a boa notícia, dizendo, olha, tu estava perdido no lamaçal e não tinha mais jeito, a porta do céu estava fechada, mas ele já abriu a porta. Ele já abriu a porta. Quantos creem que a porta está aberta nessa noite? Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Olha para esse crente do seu lado e a porta está aberta nessa noite. Então nós sabemos que o Evangelho é o que? Boas novas de salvação. É isso que Paulo está anunciando à igreja de Corinto. Quando ele chega lá e diz, eu tenho uma boa notícia para vocês. Há um Deus que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode te salvar, pode te libertar, pode te abençoar. E depois de tudo ele quer te levar para morar no céu com ele. Que boa notícia é essa, irmão, nós saber? Porque a humanidade não tem esperança. Porque muitos acham que a morte é o fim. E na verdade a morte é só uma passagem dessa vida para a próxima. Mas muitas vezes não sabemos lá no final qual é o destino da nossa viagem. Mas agora, por isso que aqui atrás de nós está escrito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a boa notícia que Jesus veio dizer, olha, eu vim preparar o caminho, eu vim preparar. Ele diz, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, sairá, encontrará pastagem. Quem quer entrar pela porta nessa noite, levante a mão e diga glória a Deus. Tu levante a mão e dá glória para Jesus. Aí eu aprendo uma coisa. Eu aprendo que evangelho é o que? A boa notícia. Quando nós somos evangélicos, nós somos o que? Portadores da boa notícia, portadores das boas novas de salvação. Agora eu aprendo uma coisa, que nós, o evangelho é uma ordenança divina para todos nós. Porque se nós somos evangélicos, nós somos portadores. Quando você recebe uma mensagem para entregar para alguém, o que você faz? Você guarda para si ou entrega para ela? Se você tem uma mensagem para entregar para alguém, você guarda para você a mensagem ou você entrega para ela? A mensagem que Deus deu é para mim ou é para me entregar para alguém? É para me entregar para alguém. Porque a minha eu já recebi através de alguém. E agora eu preciso levar esta mensagem para outras pessoas, para o drogado, para o viciado, para a prostituta, para o alcoólatra, para o traficante, para aquele que está lá na sarjeta, aquele que está sem esperança, ou lá destruído, levar para ele dizendo, olha, tem um Deus que quer te salvar e pode mudar a tua história. Aí tem pessoas que dizem, não, esse negócio não é para mim, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou presbítero. E quem disse que Deus comissionou a cargo? O ídolo, o evangelho é para todos. Marcos 16:15.
Ele diz: ide e pregai este evangelho a toda a criatura. Evangelho é o que? Ele está dizendo: ide e anunciai as boas novas de salvação a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, levante a sua mão para dar glória para Deus. Não, olha para esse crente. Ei, nós somos inocentes até o momento que não conhecemos a verdade. A Bíblia diz: é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Olha para esse crente do céu e diga assim: você é encarregado de anunciar as boas novas. E entrou na igreja, encontrou Jesus. Agora você tem que voltar lá para o amigo, para o colega de trabalho, para o vizinho, para o familiar, dizer: olha, eu fui lá na igreja, como a irmã disse, uma hora ela entrou, disse: quem sabe, ela disse, nem entra na igreja, esse negócio de crente é para doido, tudo louco. Mas hoje ela tem uma experiência que Deus existe, Deus é fiel. E se eu creio que Deus existe e está nesse lugar, eu preciso ir lá fora e buscar quem está lá perdido e dizer: entra aqui, porque aqui tem um Deus que pode te salvar, que pode te libertar e pode abençoar a tua vida. Quantos crê? Aplaude, glorifica e exalte o nome desse Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa, eu nem entrei na mensagem, já vou entrar. Cuidado, olha para esse e diz assim: cuidado com o falso evangelho. Porque o que é? Tem a notícia verdadeira ou não tem? Não tem hoje na internet o fake news? Tem a falsa notícia. Tem ou não tem? Então, se existe a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra, também existe a falsa a ser pregada. E a Bíblia vai mostrar que a Bíblia há pontos difíceis de se entender, que muitos distorcem para a sua própria condenação e para o seu bel prazer. Paulo diz: uns pregam por amor, outros por inveja, outros por cobiça, outros por ganância. Então muitas pessoas hoje, irmãos, eu sou assim, eu gosto de ser transparente. Hoje eu vi algo na internet que me deu uma ânsia de vômito, eu ainda postei no meu Facebook: meu Deus, um teatro. Porque as pessoas hoje estão correndo atrás de milagres, as pessoas estão correndo atrás de bênção, de imediatismo. Eu quero ir na igreja que os negócios aconteçam, mas não querem compromisso mais com Deus. Chama para ouvir a palavra, ninguém quer ouvir a palavra, dá sono, dói o pé, dói a barriga, dói de cabeça. Ninguém mais quer ouvir a palavra de Deus. Que ora lá e acontece não sei o que, fala que vai estar cantora fulano e tal, todo mundo corre para lá porque não quer mais ouvir a palavra de Deus. Ou se quer ouvir a palavra, quer ouvir aquela que massageia: ai, Deus é contigo, Jesus te ama, ai, Jesus vai te abençoar, ai, levanta a mão e dá glória e declara que tu é vitorioso. Não adianta nada eu levantar a mão e declarar se eu não tenho vida no altar. Entenda uma coisa, existem bênçãos, eu preguei aqui outro dia sobre, existem bênçãos que é universal, Deus dá para todo mundo, o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, o ar vem para todos, para o bom e para o ruim, mas tem bênçãos peculiares, particulares, que é só para os filhos de Deus. Emprego, qualquer pessoa que entregar currículo pode conseguir, não é? O ímpio trabalha, o crente também trabalha, mas existem bênçãos peculiares, que é só para quem é filho, é só para quem é salvo. Por exemplo, a entrada do reino do céu, o Espírito Santo, dons espirituais. Deus essa noite tem bênçãos para entregar só para você. Quem crê, aplaude, glorifica e exalte o nome desse Deus. Gostei muito da pregação que foi pregada na vigília. Quem não estava aqui, não compre esse evangelho barato que está sendo vendido aí. Um evangelho de troca, que prega: vem aqui, dá R$100, leva esse copo com água e a tua bênção vai acontecer. Mentira. Ai, leva aqui esse óleo que veio lá de Israel, dá R$1.000 aqui e aí tu vai ser abençoado. Mentira, evangelho barato, de barganha. Quanto é que tu pagou para tua filha ser curada, irmã? A tua fé foi o preço. É ou não é? O que tu pagou para Jesus te salvar, mudar a tua casa, nada, é a tua fé. O ofertar, que o dizimar, irmãos, é honrar a Deus. Você está entendendo? Ofertar é um ato que eu estou dizendo: Senhor, o Senhor está me abençoando, eu quero abençoar a tua casa porque sou grato. Agora, Deus não é bancário para fazer troca, Deus não é negociante, Deus não é cabelô. Ei, Deus não faz negócio, Deus faz a aliança. Quem tem aliança tem bênção, tem vitória, tem milagre de Deus. E aí
ainda tem crente, eu não sei se a gente dá de reino em quem faz ou em quem compartilha o evangelho de Facebook que posta lá. Ai, eu estou aqui no manto da revelação, compartilha que aí Deus vai te dar a tua bênção. Que é isso? Eu preciso compartilhar para Deus falar comigo. Ai, comenta aí embaixo, marca 5 pessoas e compartilha, aí Deus vai falar contigo. Que negócio é esse? Que eu ouvi Deus falar contigo, Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Deus em secreto. E o teu Deus que está em secreto, Ele vai te responder. Evangelho de exibicionismo barato, que põe, sobe monte para postar no Facebook. Olha eu aqui orando, jejuando. E se você fizer, não faça para o homem ver, faça para Deus, porque Ele vê tudo e todas as coisas. Quem acredita, levante a mão e dá glória para Jesus aqui. Aplaude e glorifica a Deus. Quem está entendendo, levanta a mão da glória para Jesus. Irmãos, pastor, o senhor está falando mal? Não, estou denunciando. E como pastor e defensor, sou representante do reino do céu na terra. Aleluia! E quem é representante do reino do céu na terra é mais importante que o presidente, é mais importante que o desembargador, é mais importante que qualquer rei na história desse mundo. Nós somos, e você é um representante do reino do céu na terra. E nós estamos aqui para denunciar este evangelho barato que está sendo oferecido aí fora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque eu entendi uma coisa aqui, eu vou entrar na mensagem. Escute. O evangelho, ele tem alguns simbolismos para a nossa vida. Ele tem alguns símbolos, tem ou não tem? Por exemplo, o McDonald's tem um símbolo, tem ou não tem? É um M. Aí onde você vê aquele homem M, você diz ali é um McDonald's, é ou não é? O Burger King tem um símbolo. Vê lá um B gigante e um K, você sabe que ali é um Burger King, é ou não é? A Coca-Cola, não estou fazendo propaganda, mas é verdade, só para você entender, tem um símbolo ou não tem? Tem? A igreja tem um símbolo lá, é uma Bíblia aberta, o nome da igreja, não vou isso aí, é um símbolo. E o Evangelho também tem alguns símbolos para a nossa vida. E qualquer Evangelho, aí imagina que tem uma plaquinha lá dizendo McDonald's, mas não tem o símbolo, será que é? Ou será que é fake news? Você está entendendo? Aí você olhou o líquido, mas não tem o rótulo da Coca-Cola. Será que é Coca-Cola? Eu posso dizer para ti, é Coca-Cola. Aí tu vai olhar, mas cadê o rótulo? É ou não é verdade? É ou não é? Se eu pegar um perfume da Boticário e colocar dentro de um perfume, dentro de um vidro do Avon e vender para ti e dizer, não é Boticário, tu vai olhar pelo vidro, é ou não é? Vai dizer, não, mas o vidro, a embalagem é do Avon, tu vai dizendo que é Boticário, você está entendendo? Mas eu posso pegar um vidro da Boticário, colocar um perfume da Avon dentro e dizer que é Boticário. Tu vai comprar pensando que é, mas quando tu usar, tu vai ver dizer, não é, me enganaram. Então é aqui que nós precisamos aprender isso, que o Evangelho às vezes está vindo numa embalagem, parece que é, mas não é. A Bíblia diz que virão os lobos vestidos em pele de cordeiro. Eu vou ter que discernir, porque eu sempre digo que carrego isso comigo, e tem gente que não gosta de mim por causa disso. Eu não me emociono por homem que ora e desce fogo do céu. Eu não me emociono por alguém que chama até pelo número da identidade do CPF. Eu não me emociono porque quem dá salto mortal, pirueta e pirocóptero para expulsar demônio, que eu nunca vi Jesus fazer isso. Ele só dizia, eu te repreendo. Ele nunca precisou derrubar ninguém para curar. Me mostra na Bíblia. Ele só dizia, vai porque a tua fé te curou, e a pessoa voltava curada. Agora sabe para onde que eu olho para a vida de uma pessoa para saber se ela é de Deus? Os frutos. Porque dom pode ser imitado. Ei, meu irmão, profecia pode ser imitado. Cantar, até Bruno e Marrone canta. Agora fruto do Espírito só produz quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aplaude, glorifique e exalte o nome do Senhor. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor enlouqueceu? Vou provar na Bíblia, não sou eu. A Bíblia diz assim, Jesus, ainda que vos desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, a não ser o que eu já vos tenho anunciado, seja ele anátema. Sabe o que é isso? Imagina, hoje é o pastor Leandro. Imagina, irmão, você está entendendo a profundidade da mensagem? Imagina que um anjo descesse do céu aqui agora, um ser de esplendor. Os serafins têm 6 asas, a Bíblia menciona. Imagina um ser brilhante descer do céu aqui com 6 asas, quase 2 metros de altura, e pregar outro evangelho. Dizer, hoje você não precisa mais aceitar Jesus, Deus só quer o coração. Aí todo mundo ia dizer, nossa, foi um anjo que pregou, veio do céu, vamos aceitar.
Vamos deixar a Bíblia de lado. E é isso que Jesus está dizendo, ainda que veio um anjo do céu. E entenda uma coisa, o diabo nem sempre vem de guampa, de garfo, de capa, de rabo, até porque isso é um ser mitológico. Entenda uma coisa, o diabo é um anjo caído. E ele é um anjo como qualquer outro anjo que há no céu, apenas caiu de lá. E não há nenhuma referência bíblica, como muitos pregadores pregam para dizer que o diabo foi desfigurado. Não existe nenhuma menção bíblica dizendo que Deus tirou o semblante dele. A única coisa que eu creio que ele perdeu foi o brilho. Então muitas vezes vai subir. Aí sabe o que eu aprendo vestido de anjo? Às vezes vai aparecer alguém bem gravatado, paletó, gravata, dizendo: não, vem aqui na minha igreja que aqui é mais fácil. Vem aqui que o negócio é mais light aqui. Não precisa tudo isso. Aí vai começar a mudar a verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora eu vou saber se é ou não pelo que está dentro, não pelo que está fora. E para mim saber se o evangelho é verdadeiro, aqui eu vou te dar uma receita para toda a tua vida. A primeira receita que eu aprendo, o primeiro símbolo que nos mostra que o evangelho é verdadeiro. Primeiro, todo o evangelho oferece cruz. Olha para o teu irmão, diga assim: evangelho, o símbolo do evangelho é cruz. Não, olha para o irmão, diga: o símbolo do evangelho é cruz. Não é o peixinho, não. Viu? Não é o peixinho como muita gente coloca no carro, porque até lá foi os cristãos primitivos que colocaram. Não há nenhuma referência que o símbolo do cristianismo é peixe, porque a única vez que Jesus falou sobre peixe foi quando ele falou para Pedro: vem porque eu vou te fazer pescador de alma. Não tem nada a ver com peixe. Primeiro, símbolo do evangelho é cruz. E quando nós falamos de cruz, a cruz fala de 4 coisas. Quantas coisas a cruz fala? Quantas coisas? Primeiro, a cruz fala de morte. Meu Deus, evangelho que não oferece morte não é evangelho, pastor Claudio. Como assim, pastor? A Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Sabe o que é a morte? Aqui é a morte da carne. Paulo está dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não vivo para fazer a minha vontade, porque eu já crucifiquei a minha velha criatura com Cristo. Está morta lá na cruz do Calvário. Ele dizia: a vida que eu vivo agora, eu vivo no Espírito Santo de Deus. Quantos aqui já crucificaram a velha criatura? Glorifica o nome desse Deus. Eu tenho a minha, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora, eu vivo no temor do Espírito Santo. Evangelho que não mata a velha criatura. Esse evangelho que diz: venha como está e fique como quiser, não é evangelho. É verdade, Deus. Ai, beber não tem importância, fumar não tem importância, ei, ir para o baile não tem importância. Você pode ficar em cima do muro, na hora que tu serve a Deus, ou dar uma adulterada não tem importância, dar uma fornicada não tem importância, olhar algo que não agrada a Deus não tem importância. Evangelho barato que não oferece cruz. Evangelho verdadeiro oferece morte para a velha criatura. Porque antes a gente mentia, roubava, matava, traficava, fazia, acontecia. Agora não. Agora a gente vive debaixo da graça do amor do Espírito Santo. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se drogava, não droga mais. Quem está entendendo, levante a mão para dar glória a Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando? Evangelho é cruz, irmãos. Mas ninguém quer crucificar a carne. Verdade. Olha para o irmão do lado assim: tem crente que cheira a carne. É ou não é? Tem crente que cheira a carne. Você chega perto dele, tu sente a cheiro da carne. E eu só estou falando do espiritual. Porque quem é espiritual, a Bíblia diz: discerne tudo e todos, e por ninguém é discernido. Verdade. É como eu digo, irmãos, eu sou meio chato, minha esposa me conhece, mas eu não me emociono por nada. Você está entendendo? Porque a gente anda no Espírito, a gente sabe quem é e quem não é. Pode dar pulo de 2 metros de altura, pode cantar afinado, pode fazer o que quiser. A gente sente, porque eu aprendi algo. O Espírito Santo de Deus é contagiante. Se tu sente, eu também sinto. Ah, está errado? Vou provar na Bíblia. A Bíblia diz que estavam todos reunidos dentro do cenáculo, orando e buscando a Deus. E entrou e soprou um vento e bateu nos 4 cantos. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito. Não foi meia dúzia, não foi 3, não foi 4. Eu acredito, pastor, que a Bíblia diz que havia ali quase 120 pessoas dentro do cenáculo. Eu duvido que dentro de 120 pessoas todo mundo estava orando. Duvido. Eu duvido que as 120 estavam orando.
Eu duvido que a 120 estava jejuando, buscando a presença de Deus. Tinha uns 2, 3 lá que estavam conversando, trocando historinha, colocando a conversa em dia. Mas mesmo aqueles foram cheios através daqueles que estavam buscando. O Espírito Santo de Deus. Não, tu não entendeu, senão tu tinha dado glória a Deus. Ainda que a tua família não busca. Mas se tu te encher da presença de Deus aqui, a tua casa, a tua família vai receber a presença de Deus através da tua vida. Glorifica o nome desse Deus. Quando os filhos levantem a mão e dá glória para Jesus. Até porque Salomão disse que não há nada novo debaixo da terra, em cima da terra, debaixo do sol. Tudo que é já foi um dia. Então, o que nós vivemos hoje, lá no passado, foi a mesma coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E hoje é uma dificuldade para fazer crente orar. É uma dificuldade para fazer crente chegar cedo na igreja. É uma dificuldade para fazer crente jejuar. Mas às vezes tem muito crente que é abençoado por causa do outro que buscou. É ou não é? Deus falou para Abraão: eu te agradecerei, tu será uma bênção. Sabe o que é uma bênção? Ser uma bênção é tu ser abençoador de quem e por onde tu passa. Abraão, a família de Abraão e toda a descendência dele foi abençoada através dele. Ele teve uma atitude de fé e toda a descendência dele foi abençoada. Muitas vezes a nossa família é abençoada através da tua oração. É por isso que vale a pena nós estar com um domingo como esse dentro da casa de Deus, porque não sabe quantos livramentos Deus está dando. Nesse momento é uma batalha espiritual no céu, onde tem anjo desafiando o demônio para livrar, para guardar e para proteger, só pelo fato de você estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aplaude e glorifica Ele aí. Olha para o irmão do lado e diga: dá glória aí, vocês vão pensar que tu não morreu ainda. Segunda coisa que a cruz mostra para nós é que cruz fala de entrega. A Bíblia diz que Ele, falando de Jesus, se entregou por. Então o Evangelho fala de morte, Evangelho fala de entrega. Se Evangelho fala de cruz, cruz fala de morte, cruz fala de entrega. Porque a Bíblia diz, Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Jesus se entregou por amor. Deus deu o seu único filho. Então, se Evangelho é cruz, Evangelho é morte. Morte da velha criatura para nascer a nova, agora para viver uma vida de santidade. E se Evangelho é cruz, Evangelho fala de entrega. E você tem se entregado para Deus? Jesus se entregou por ti. Jesus se entregou por ti. Você tem coragem de se entregar para Deus? Amém. Você tem coragem de se entregar para Deus? Entrega. Não, eu quero te dizer uma coisa: Jesus não gosta de nada pela metade. Eu vou me doar 10% para a igreja e os outros 90% eu vou viver a minha vida. Eu vou me doar 50% para a igreja e 50% para mim. Não, negativo. Ou é tudo ou é nada. Olha para o irmão e diga assim: ou é tudo ou é nada. É tudo ou é nada. Não dá para ficar em cima da corda bamba. Você pode dizer assim: pastor, não vou vir mais aqui no domingo. Amém. Mas diante de Deus você não vai poder dar desculpa naquele dia. Ou é tudo ou é nada. Evangelho é entrega. Agora Jesus não disse assim: não, vou dar o meu braço para ser crucificado. Não, Jesus não disse: não, vou dar só a minha perna. Jesus não disse: não, vou dar só a caixa do corpo. Não, Jesus se entregou por inteiro. Ele foi açoitado, ele foi chicoteado, ele foi pregado, ele se entregou por inteiro. Mas nós queremos nos entregar pela metade. Irmãos, escute. Às vezes tem dias que a gente acorda com vontade de ir para o céu, é ou não é? Hoje foi o dia que eu acordei com vontade de ir para o céu, porque a gente vê tanta coisa que fere, que machuca o coração da gente. E quando a gente vê esse evangelho barato sendo vendido aí fora, e o pior é que tem pessoas aplaudindo isso. Evangelho, pessoas que não querem se entregar, irmão. Crente que dá desculpa para tudo. Eu não sei vocês, irmão, mas eu no dia que eu tomei uma decisão, porque 4 vezes eu tentei tirar minha vida, 2 vezes tentaram me matar e Jesus me resgatou. No dia que eu vim para Ele, eu fui curado com 8 anos de idade com uma leucemia no sangue, uma chance em 1 milhão de achar uma pessoa compatível para fazer um transplante de medula, ainda sobre a pena de haver uma rejeição, e Jesus me curou sem cirurgia, sem nada. O dia que eu disse: Jesus, eu te aceito, eu não dei apenas a minha mão, eu não dei apenas 1 hora do meu dia, não. Eu não tirei apenas 3 dias da minha semana, não. Eu digo: Jesus, eu me entrego por inteiro, porque o Senhor me deu vida de novo, o Senhor me tirou do fundo do poço, o Senhor me resgatou. Deus quer crente por inteiro. Aleluia! A gente acha tempo para tudo na
entregar a vida, entregar o tempo, entregar a juventude. Ah, eu sou muito novo para servir a Deus. Vai nessa. A morte não escolhe idade. A morte não manda WhatsApp, nem Facebook, não manda mensagem para te avisar a hora que ela vai chegar. E a Bíblia diz em Eclesiastes 12: lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, os dias no qual dirás que não tenho nele prazer. O dia em que o homem irá para a sua morada eterna, você vai esperar o que? Estar no leito de morte para dizer: agora eu vou fazer, agora eu vou. Não, Jesus quer a tua juventude, Jesus quer a tua força, Jesus quer o teu vigor, Jesus quer o teu tudo nessa noite. Como diz o louvor, ainda que para te servir, Senhor, eu vim aqui chorar, mas eu estou aqui, eu renuncio tudo e eu entrego tudo no teu altar hoje para te adorar, para te glorificar e dizer que eu quero te servir. Aplaude e glorifica a Deus aí. Esse evangelho que prega que Deus só quer o coração, que a aparência não importa, é mentira, irmãos. Deus nos corpo, alma e espírito. Olha para esse crente e diga: Deus te quer de corpo, alma e espírito. Diga: Deus que te quer por inteiro. Aleluia. É por inteiro. E você nessa noite está disposto a se entregar para Jesus? Ele se entregou. Eu não vou chegar nem na metade da mensagem. A terceira coisa que a cruz é: ela é morte, ela é entrega, e a cruz fala de renúncia. Jesus olhou para o moço e disse: quem quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E carregue. Cruz é morte, é entrega e fala de renúncia. Renunciar o quê? Nosso eu, nosso orgulho. Eu tive que renunciar, estou cansado. A semana toda de culto, tivemos culto à noite, tivemos a vigília, tivemos o velório, limpamos a igreja, aqui junto com a ajuda das irmãs. Voltei para casa, tomei banho, troquei de roupa e voltei para cá. Meu corpo dizia: fique em casa. O meu corpo dizia: deita e dorme. Mas eu tive que renunciar para estar aqui, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade dele. É verdade. Eu vou falar algo que está aqui no meu coração. No meu coração, porque se eu morrer agora não levo para o céu. Porque às vezes eu vejo crente que arruma compromisso na hora do culto. Na hora do culto. Pastor, eu vou no shopping, mas tem que ser às 8 horas. Porque o shopping só abre às 8 horas. Só no dia do culto. Não é verdade. Pastor, eu vou ter que fazer um churrasco, mas só é churrasco se for na hora do culto. Pastor, eu vou na pizzaria hoje, mas tem que ser na hora do culto, porque depois do culto não é pizzaria. É ou não é? Crente que não quer renunciar. E nem vou falar na questão do pecado, que está lá de estimação, que não quer renunciar o pecado para servir a Deus. Eu estou aqui pregando o que está dentro da palavra. Jesus me revelou essa palavra hoje de tarde. É verdade ou não é? Eu não consigo viver com isso, irmão. Eu tenho orado dizendo: Jesus, me tira dessa terra e me leva, porque eu não sou melhor que ninguém. Mas eu não consigo mais suportar, ou daqui a pouco eu vou morrer na fé, porque eu não consigo mais ver uma coisa dessa acontecendo na igreja. Crente que está vivendo o evangelho, mas não renuncia, não quer pagar preço. Irmão, é 3 cultos na semana, 1h30. Não sei quando o pastor prega, que daí é umas 2 mais ou menos. Mas é no dia do culto, no horário do culto. Eu não posso estar aqui por causa disso e por causa daquilo, porque não quer renunciar. Irmão, só vou dizer uma coisa: se você não consegue estar dentro da igreja 1h30, vai fazer o que no céu, na eternidade? Porque lá a gente vai ficar assim, ó: santo, 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 santo. Quem veio adorar o Senhor, levanta a mão. Ficou ruim de dar glória a Deus, eu prego do mesmo jeito. Aplaude, glorifica, exalte o nome desse Deus. Então não tem crente que não é o teu caso, mas tem crente que arruma desculpa para tudo. Ah, pastor, o senhor está pegando pesado, irmão. Eu ainda não posso jogar tua alma no inferno, imagina Deus. Então trata de começar a renunciar para servir a Jesus. Jesus disse: quem não renuncia, não toma a sua cruz, não pode vir após mim. Olha para o irmão e diz assim: é noite de renúncia. Eu não sei que tu vai ter que renunciar: a cerveja, o baile, a festa, o cigarrinho.
Um pecado? O que é que você precisa renunciar hoje? Agora eu vou te dizer uma coisa. Jesus disse: qualquer um que abrir mão de amor de pai, de mãe. Só que aqui ele está dizendo assim: aquele que abrir mão de qualquer coisa por amor de mim, eu faço uma promessa: eu dou 100 vezes mais nessa terra e muito mais por vir. Deus está dizendo: tudo que tu renunciar por Ele, por amor a Ele, há recompensa sobre a tua vida. E Ele diz: e não só aqui na terra, quando tu chegar aqui na glória, ainda a recompensa será maior e vai durar por toda a eternidade. Aplaude e glorifica Jesus aí. Quantos creem que dá glória a Deus? Eu não vou chegar nem na metade, eu estou no primeiro. Aí eu aprendo uma coisa, é quarto lugar. Olha para o irmão e diz assim: cruz fala de humilhação. Cruz fala de morte, fala de entrega, fala de renúncia e fala de humilhação. Por quê? Filipenses: de sorte que há de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes, tomando a forma de homem e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Aí vem o resultado. Cruz fala de quê? Humilhação. Sabe quem era Jesus? O Filho de Deus, o autor da criação. Ele estava presente quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele, há um louvor que diz: deixou o esplendor da sua glória, sabendo o seu destino aqui. Ele sabia que ele ia descer do trono de glória, deixar o seu esplendor para ser cuspido, chicoteado, nascer dentro de uma... Jesus podia ter nascido no maior palácio, Jesus podia ter nascido num berço de ouro. Jesus, se fosse no dia de hoje, podia andar de Lamborghini para cima, para baixo, morar no centro da cidade. Lá, meus irmãos, é no melhor apartamento, na suíte master, no topo. Mas não, ele nasceu dentro de uma manjedoura. Deus do nascimento, ele se humilha. A Bíblia diz: até a morte de cruz. Porque a morte mais vergonhosa daquela época era a morte de cruz. Mas ele se humilhou. E sabe qual foi o resultado? Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome. Evangelho fala de humilhação. Sabe o que é humilhação? É nós quebrar o nosso orgulho, deixar o nosso eu de lado. É a gente entender que a gente é pó, a gente é cinza, a gente é barro, a gente é grão de areia, a gente não é nada. Quem é tudo aqui é Ele. Ele é o grande, Ele é o poderoso, Ele é o eterno. Aplaude e glorifique a Deus. Não, eu gosto de me rodear de pessoas humildes. Estou abrindo meu coração. Eu gosto de me rodear de pessoas humildes. Eu tenho vômito de pessoa que empina o nariz e acha que é alguma coisa. Hoje nós estávamos aqui no velório, nós somos pó, nós somos um sopro. Deus tirou. Fica casa, fica carro, fica dinheiro, fica roupa, fica tudo, não leva nada. E aí tem gente achando que é alguma coisa. Evangelho é humilhação. Eu não estou pregando para quem está lá fora. Tem crente orgulhoso que anda de nariz empinado, porque acha que canta e alcança algumas notas, ou porque prega, acha que é alguma coisa. Nós não somos nada. Nada, nós não somos nada. Sem Deus, Jesus disse isso: sem mim nada sois e nada podereis fazer. A gente só é alguma coisa porque Jesus está na nossa vida. Aí eu me lembro da história do burrinho que chegou em casa todo feliz e falou para a mamãe jumenta, disse: olha, hoje eu fui em Jerusalém. E aí todo mundo me aplaudiu, todo mundo gritou e colocou folha de palmeiras, tirava suas vestes, colocava no chão. Aí a mamãe do jumentinho falou: volta lá agora. Aí ele voltou no outro dia, enxutaram ele, deram pedrada nele, jogaram ele fora, mandaram ele embora. Ele voltou para casa todo triste. Ela disse: o que aconteceu? Me jogaram pedra, me deram paulada, me mandaram embora, me enxotaram. Ela disse: sabe o que acontece? É que ontem tu estava levando sobre ti o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e hoje tu estava sozinho. Nós só valemos alguma coisa quando Jesus está na nossa vida. Se Jesus não tiver com todo o perdão da palavra, nós somos só um jumentinho. Então o que vale não somos nós, mas é quem está na nossa vida. Para Deus nós temos valor, mas como pessoas somos pó, somos cinza, somos barro. E nós precisamos entender isso. Que evangelho é isso, é morte, é entrega. Evangelho é renúncia. E evangelho é todos os dias a gente entra aqui dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não posso, eu não tenho, mas Tu és o grande. E é por isso que eu estou aos teus pés, porque o grande aqui é Ele. A honra é dele, a glória é dele. Aplaude e glorifica a Deus.
Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós temos que entender isso. Que evangelho é o quê? Humilhação. Olha para o irmão e diz assim: dá glória a isso, nós vamos pensar que não é humilde. Isso. É verdade, irmão. Nós temos que entender isso. Se nós formos humildes, nós vamos conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque às vezes o que Deus dá para mim, às vezes nem é para mim. Sabia? Porque até os dons espirituais, pastor, se eu pudesse revelar a mim mesmo, se eu pudesse apontar o dedo e dizer assim: assim te digo eu de mim mesmo, tu vai receber um carro novo agora. Como eu queria isso, irmão. Mas às vezes que nem a irmã lá, né? Conseguiu a moto, conseguiu a casa, conseguiu o trabalho. Queria eu apontar o dedo para mim e dizer: recebe, Deus. Não posso. Deus deu o dom, mas é para usar para os outros. Aí a gente depende que Deus use o outro. Então nós temos que ser humildes, porque nós temos que entender a palavra que Deus está me dando aqui é para entregar para você, dizendo que Deus te ama, Deus tem obra na tua vida, e ainda Ele é apaixonado por ti, quer te levar para morar no céu com Ele. Quem vai para lá, aplaude, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Então o Evangelho é isso, irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque se tu vê algum crente orgulhoso por aí, não é porque o pastor Leandro defende esse tipo de coisa, não. Se tu vê crente que passa na rua, não dá nem a paz do Senhor, vira para o outro lado, não é porque eu prego isso dentro da igreja, não. E eu tenho procurado dar um bom exemplo, viu? Que tem gente que acha que tem o rei na barriga. O único que teve o rei na barriga foi a Maria. E ainda ela diz: fazer tudo o que Ele mandar. Eu não sou ninguém. É o único mandamento que ela deixou esse: fazer tudo o que Ele vos mandar. Ela nunca se achou que era alguma coisa. Então nós temos que entender isso, irmãos. Nós não somos nada. E evangelho é isso, é cruz, é humilhação, é a gente se humilhar até a morte. Porque a Bíblia diz que quem se humilha aqui embaixo, Deus vai exaltar lá em cima. Aplaude, glorifique e exalta o nome do Senhor. Eu vou provar na Bíblia. Diga para o irmão assim: o céu é um espelho da terra. Diga para ele de novo: o céu é um espelho da terra. Quem já se olhou no espelho aí? Quem já se olhou no espelho, levanta a mão. Não quebrou? Não, estou brincando. A gente vê o que no espelho quando a gente olha? A nossa. Só que porém, ela está o quê? A gente vê a nossa imagem no espelho. Mas acontece algo com a nossa imagem lá no espelho. Ela está o quê? Ela está o quê? Invertida. Se o céu é o espelho da terra, e vou provar na Bíblia, Jesus falou isso: o céu é o espelho da terra. Porque Ele diz que quem aqui embaixo é grande, lá em cima é servo. Mas quem é servo aqui embaixo, lá no céu é grande. Entendendo? Jesus diz: bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque é deles que é o reino do céu. Tem crente humilde aí, aplaude, glorifica e exalte ao nome desse Deus. Eu nem fui pro outro, mas deixa eu te explicar, tá? Porque a igreja do século passado achava que a humildade era na roupa. Andava tudo rasgado, não passava nem perfume. Eu sou humilde. A humildade não está na nossa roupa. Crente pode sim andar bem arrumado, bem perfumado, cabelo penteado, pode ter um bom carro, uma boa casa, pode sim comer um bom alimento. A humildade tem que estar aqui dentro, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Quando a gente vê alguém caído, estender a mão e ver que ele é tão necessitado da bênção de Deus quanto eu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu já vou terminar, meu Deus. Quantos creem que Deus está aqui, diga glória a Deus. Segundo símbolo do Evangelho. Para mim saber que evangelho é evangelho, tem que ter o quê? Cruz. Para mim saber que evangelho é evangelho, tem que ter o quê? Se algum evangelho por aí que não te oferecer cruz, não é evangelho. Segundo símbolo do evangelho é sangue. Olha para o irmão e diz assim: evangelho é sangue. Um dos símbolos do evangelho é sangue. Como assim, pastor? Sangue, vou provar na Bíblia. Só que o sangue aqui, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E o que o sangue simboliza para a nossa vida? Primeiro, perdão. Segundo, sacrifício. Terceiro, purificação. O símbolo do evangelho é cruz. O símbolo do evangelho é sangue, porque
porque sangue fala de perdão, sacrifício e purificação. Ou seja, nós sabíamos que para o nosso pecado ser perdoado, na antiga prática da aliança mosaica, tu pecava, ela matava uma pombinha, matava um cabrito, matava um bode, oferecia o sangue do animal para o teu pecado ser perdoado. Mas a Bíblia diz que o homem, aí ficou fácil, né? Eu vou ali, vou dar uma pecadinha, depois eu mato o cabrito. Eu vou ali, dou uma pecada, dou uma resbalada, depois eu mato uma pombinha e está tudo resolvido. E isso caiu no quê? A Bíblia diz que o cheiro do sacrifício já subia como cheiro de podridão. E eu vou te dar uma notícia de crente que hoje faz a mesma coisa. Eu vou ali, faço errado, depois é só dobrar o joelho e pedir perdão. Tome cuidado. Uma coisa é o pecado involuntário. É aquele que Paulo disse assim: quando eu penso fazer o bem, eu já fiz o mal. Se eu quero fazer o bem, mas não faço, e faço o mal que eu não quero, já não faço eu. Mas sim a força do pecado. Ele está falando o quê? Do pecado involuntário. Tem coisas que a gente não pensa. A gente não levanta de manhã dizendo assim: vou matar um hoje. A não ser a minha esposa, né? Não, estou brincando. Mas a gente não levanta dizendo: hoje eu vou pegar alguém na rua, vou moer na porrada. A gente não levanta dizendo isso, né? Se tem alguém assim, procure um psicólogo. Você precisa se tratar. É ou não é verdade? E aí tem quando de repente tu estava bem no trabalho, o colega olhou para ti, já te disse um desaforo, daqui a pouco aí a coisa ficou feia. Mas tu não queria, tu não levantou pensando, dizendo: hoje eu vou pegar meu colega pelos cabelos, vou dar umas batidas nele. Não, é o pecado involuntário. Agora é diferente quando diz: não, eu vou lá, vou dar uma pecada, e aí depois eu dobro o joelho, Jesus é bom, vai me perdoar. Esse aí a Bíblia diz que pode não haver perdão. Quando eu peco consciente, sabendo do que eu estou fazendo, a Bíblia diz: pode não haver mais sacrifício. Não vou dizer que não há, porque o único pecado imperdoável é blasfêmia. Mas tome cuidado, e o preço pode ser caro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí o povo fez isso. É só pecar, vai lá, mata o bichinho, está resolvido. E aí Deus começou a rejeitar. Aí foi necessário Jesus descer, morrer. Por isso, se você não sabia porque Jesus morreu, você está descobrindo hoje. Jesus morreu para se fazer sacrifício. O seu sangue, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías diz que ele foi levado como cordeiro mudo. Aí eu te digo uma coisa: a maior pregação do século e do mundo foi pregado de boca fechada. Tem gente que abre a boca e acha: eu prego muito. A maior pregação foi pregada de boca fechada, como na cruz do Calvário. E ele foi levado como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Não abriu a sua boca e nem se ouviu a sua voz. Mas o maior eu te amo foi dito de braços abertos na cruz do Calvário pela humanidade. E o sangue dele hoje nos perdoa e nos purifica de todo o nosso pecado. Quem recebe o sangue de Jesus aí, aplaude, glorifica e exalte ao nome desse Deus. Eu não vim jogar pecado de ninguém no ventilador, mas eu vim aqui te falar que evangelho é sangue, e sangue é purificação. A Bíblia diz: nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se existe algum pecado hoje, o sangue de Jesus pode te purificar. Olha para esse crente e diga para ele: recebe o sangue de Jesus aí, recebe o sangue de Jesus. Ramanda canto e Iberia Sébia. Aplaude, glorifica e exalta esse Deus. Meu Deus, estou correndo para terminar, tem tempo, Deus segurou o relógio. Eu não vou me deter muito aqui para mim chegar no final da mensagem. Escute, o terceiro símbolo do Evangelho é aliança. Olha para o crente lá, diga: Evangelho e aliança. Diga: Evangelho e aliança. Diga assim: Jesus não é amante, ele quer relacionamento sério. É, ela não é. Glória a Deus, aleluia. Olha pro irmão do lado e diga assim: Jesus não é crush. É assim que fala em inglês? Diga: Jesus é noivo. Jesus não é esses gurizinhos de beco aí que só quer uma noitada e depois vai virar as costas para ti e vai passar na rua, vai colocar o teu nome ainda no Facebook, e quando todo mundo vai passar, vai dizer: essa daí eu peguei, e não vai querer mais nada contigo. Não, Jesus é noivo, e noivo quer compromisso. E símbolo do Evangelho, Evangelho que não oferece aliança, não é Evangelho.
Porque o que aliança é? Primeiro, aliança é compromisso. Segundo, aliança é pacto. Terceiro, aliança é fidelidade. A aliança aqui é só um símbolo, irmãos. Mas eu tenho uma aliança com aquela mulher bonita que levantou, foi lá no escritório. Tem garantia a janta de noite. Eu posso, irmãos, o anel é só para mostrar, mas a aliança é entre eu e ela. E no dia que eu casei com ela, ela casou comigo, nós temos uma aliança, é ser fiel. Independente se eu engordar, se eu emagrecer, se ela engordar, emagrecer, ela não é. Se ficar rico ou ficar pobre, se a gente for morar debaixo da ponte, se perder com carro ou sem carro, de a pé, ela não é. É verdade, eu fiz uma aliança, é ser fiel até a morte, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, é uma aliança. Então o Evangelho não oferece um relacionamento de uma noite. Evangelho não é eu venho no culto hoje e apareço quando eu quiser de novo. Aí se der saudade ou precisar de uma coisa, não. Evangelho é compromisso. Olha para esse crente que está do lado de Deus, que é compromisso contigo aqui nesta noite. Quem quer compromisso com Deus, ele levanta a mão na mão de Deus. Diminuiu as palmas, entendeu? Mas Jesus está aqui. Evangelho é aliança, é compromisso. Mateus, crente doido aí, que não é teu caso. Ai, só sirva Jesus se as coisas estiverem dando certo. É bom a gente dar testemunho. E quando as coisas não dão certo, tu para de servir a Jesus? Se a porta fechar, se a morte chegar, se a enfermidade vier, agora eu não sou mais crente, não, tem aliança. O noivo é Cristo, a igreja é a noiva, é pacto, é fidelidade. Não é eu sirvo a Deus aqui e depois que eu saio do culto, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha rua, em casa eu vivo de qualquer jeito. Não, é fidelidade aonde estiver. É verdade ou não é? É verdade, porque eu tenho uma aliança com a minha esposa. Aí eu moro no Hamburgo, eu vou dizer não, mas se eu trair a minha esposa lá em São Leopoldo, não é traição. É ou não é? É traição do mesmo jeito, não é? Aí, ó, viu? Falou em traição, ela já veio correndo. É traição do mesmo jeito ou não é? Por quê? Eu sou casado com ela. Se eu morar em São Paulo, eu sou casado com ela. Se eu morar nos Estados Unidos, eu sou casado com ela. Quer dizer que a minha aliança com ela não está relacionada ao lugar, mas sim está relacionada a ela. Onde eu estiver, eu sou casado com ela. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então se eu tenho uma aliança, o Evangelho é aliança, aonde eu estiver, no trabalho, em casa, na rua, no ônibus, no quarto fechado, aonde ninguém está vendo, eu tenho uma aliança com Deus e eu tenho que ser fiel a Ele. Aplaude, glorifica e exalte o nome desse Deus. Ficou ruim de dar glória a Deus, eu vou continuar pregando do mesmo jeito, mas é a verdade. Aliança, olha para esse tempo do seu lado e diga assim: você tem aliança? Aleluia! Tem. E se eu tirar a aliança aqui do meu dedo, vai ficar o que, irmãos? Vai ficar a marca. Às vezes tem gente que está sem aliança, mas tem a marca. Quem sabe tu quebrou a tua aliança com Deus, mas tu tem a marca. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quantos creem que Deus está aqui? Levante a mão da glória para Jesus. Vamos encerrar. Terceiro símbolo do Evangelho. O Evangelho é luz. Olha para o irmão e diga: Evangelho é luz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: e esse Evangelho que eu vos prego é luz. Aí eu vou te explicar. Se eu apagar todas as luzes aqui, você vai me enxergar? Não, vai ficar difícil, né? E eu vou ter uma dificuldade grande para te enxergar. Agora, se Evangelho é luz, o que ele faz na minha vida? Ele me ilumina. Ou ele torna o caminho mais fácil. Eu sei aonde eu estou pisando e para onde eu estou indo. Se apagar todas as luzes da cidade, certamente seria como antigamente as pessoas dormiam 6, 7 horas da noite, porque não havia iluminação pública como há hoje, e tinha que acordar 5 horas da manhã por causa
quando o sol nascia para poder aproveitar toda a luz do dia. Hoje tem iluminação pública, mas se apagar tudo, vira um apagão, tu não anda na rua, tu não vai chegar um palmo na frente dos olhos. Então Jesus está dizendo que quem não vive esse evangelho anda em trevas, não sabe onde está pisando, a qualquer momento pode pisar na cova, no buraco, cair e encontrar a morte. Mas quem vive o evangelho que eu estou pregando é luz, ele vai clarear o caminho, vai mostrar onde você está pisando e para onde você está indo. Evangelho não torna crente burro, não. Evangelho abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar a verdade. Aplaude e glorifica a Deus aí. Conta uma história que é real, e sabemos que nos países árabes o noivo só conhece a noiva no dia do casamento, e é um perigo muito grande. Ainda bem que eu sou árabe. Vai lá, trata o casamento com 8 anos de idade, e quando chega a maturidade casa, e aí a noiva casa com um véu, e aí só na noite de novo seu noivo vai conhecer a noiva, né? E aí às vezes o camarada acertou, e às vezes, embora casamento não é baseado em aparência, que a beleza passa, mas e aí imagina, né, irmãos, o moço casou e foi ver que não era nada daquilo, porque ele casou no escuro. Tem aqueles negócios falando aquele negócio no escuro. Aí foi lá, comprou o carro e não era nada que tu pensava e saiu prejudicado. Então é isso que Deus está dizendo. Se nós andarmos no escuro, nós vamos ser prejudicados, não sabemos o que estamos fazendo. Mas o Evangelho, ele nos tira as vendas dos olhos, ele nos faz enxergar com mais clareza. Irmão, tu acha que há um tempo atrás eu ia estar dentro da igreja? Eu dizia, esse negócio de crente é para doido. Minha mãe orava, via minha mãe orando na madrugada, dizendo, essa velha é louca, orando para mim, para a igreja, dizendo, eu não quero saber de crente, está perdendo tempo aí, de joelho dobrado, eu quero é festa, eu quero é futebol, eu quero outras coisas, eu nunca vou entrar dentro de uma igreja. Hoje, irmãos, eu digo, quem dera, e se eu soubesse que era tão bom ser crente, se eu conhecesse a verdade que eu conheço hoje, irmão, eu queria ter nascido dentro da igreja. Você está entendendo? Porque hoje o Evangelho trouxe luz aos meus olhos. Como a irmã disse, quem sabe outra hora não entraria dentro da igreja, mas o Evangelho já está mostrando para ela que Deus é verdadeiro, Deus existe, e se Ele existe, existe um céu esperando. A palavra é verdadeira, e daqui a pouquinho Ele vem buscar quem tem aliança com Ele. Levanta a mão da glória para Jesus aí. Quantos creem que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho, olha para o irmão dizer assim, é poder. Outro símbolo do Evangelho é poder. Estou terminando, faz meia hora. Aí eu vou abreviar: poder para vencer o mal, as lutas e batalhas. No livro de Romanos 1,16, Paulo diz assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho que eu vos prego é o quê? Paulo diz assim, ó, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho que eu prego é poder. E por que o Evangelho é poder? Poder para você vencer a luta, vencer o mal e vencer as batalhas. Entenda uma coisa, esta palavra aqui é poderosa. Não é um simples livro, mas se você se alimentar e viver essa palavra, você vai ter poder para vencer qualquer luta, qualquer inimigo, qualquer adversário, qualquer batalha. Não tem para Satanás, não tem para olho grande, não tem para inveja, não tem para miséria, não tem para doença, não tem para enfermidade, porque o poder da palavra está sobre a tua vida. Aplaude, glorifica e exalta o Senhor Jesus. Amém? Agora encerrei aqui mesmo, de verdade. Agora encerrei. Último, olha para o irmão dizer assim, Evangelho. Eu estou abreviando, viu? Senão a gente ia longe. Evangelho é amor. Não, ele nem creu. Olha para o crente do lado diz assim, Evangelho é amor. Um dos símbolos do amor do Evangelho é o quê? Amor. Evangelho é cruz, é sangue, aliança, luz, poder e último lugar, Evangelho é amor. Evangelho é amor. Amor. E esse amor abrange duas coisas: amor a Deus e amor ao próximo. Irmão, se tu está vivendo um Evangelho que tu não ama, tu está vivendo qualquer coisa, menos Evangelho. Se tu está vivendo um Evangelho de egoísmo, egocentrismo, baseado nas tuas vontades, baseado no teu querer e baseado só no teu umbigo, tu está vivendo qualquer coisa, menos Evangelho.
Se tu está vivendo um evangelho que tu vê o teu irmão do lado passando necessidade, tu é capaz de dar 1 quilo de arroz para ele, tu está vivendo qualquer coisa, menos evangelho. Se tu olha para o lado, tu vê o teu irmão que está com o sapato rasgado, tu não é capaz de dar um sapato para ele, uma camisa para ele, tu está vivendo qualquer coisa, menos evangelho. Se nós estamos vivendo um evangelho que a gente passa pelo mendigo na rua e atravessa a rua para o outro lado para não sentir o cheiro e com medo que ele te roube ou te assalte, tu está vivendo qualquer coisa, menos evangelho. Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz: se alguém vier e me assaltar e me levar o meu relógio, eu digo: leva a camisa também. Não leva a sua camisa, leva a calça. A Bíblia está dizendo isso. Aí o camarada vai dizer: esses crentes é doido mesmo, que eu ia levar só o relógio, pode até dar a camisa, o sapato deles. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. E tem crente que é assim, não. Tem crente que o outro trocou de igreja e nem dá para levar para o Senhor. Tem uns crentes por aí, não é o teu caso, mas eu conheço crente que é plaqueiro. Eu sou da igreja tal, não dou a paz do Senhor para os outros. Para que céu vai? No céu não tem 3 andares. Lá não vai ter igreja Poder de Deus, Universal, Mundial, Deus e Amor, Assembleia de Deus, Quadrangular. Não, lá vai ter o céu. Não vai ter divisão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto da Mariazinha. Se tu não gosta da Mariazinha, tu vai aqui na terra que tu vê ela de vez em quando. Imagina a eternidade, eu tenho que olhar para a cara dela. Olha para o irmão e diz assim: tu vai ter que aprender a gostar. Evangelho é o que? Amor. Amor. A Bíblia diz que eu posso, olha só, a Bíblia, não é pastor Leandro, eu posso ter uma fé que move que montanhas, que eu digo: o monte ergue te precipita no mar e aconteça. Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso profetizar, eu posso ter todos os 9 dons, mas se não tiver amor, eu serei como metal que sou e como sino que tino. Nada serei. E aí eu vou te dar uma notícia: que amor não é dom. Aí eu vou orar, Deus vai me dar o dom do amor e eu vou sair por aí. Que fácil seria, né? Eu ia fazer uma campanha, dizer: Jesus, me dá amor, e eu ia sair amando todo mundo. Amor é mandamento. Olha para o irmão e diz assim: amor é mandamento. Diga: tu não tem que escolher, tu tem que amar. É, Jesus. Meu Deus. Olha, eu tenho. Tem. E aí eu vou te dar uma notícia pior ainda. Jesus disse assim: amai até os vossos inimigos. Até os vossos inimigos. Não, amar o pastor Claudio não é fácil, está aqui comigo me ajudando. Amar o irmão daqui da igreja é fácil. E o meu inimigo, que joga pedra na minha casa, faz macumba para mim, fala mal da minha vida, gasta a língua o dia todo fazendo fofoca, inventa o que não é, e eu tenho que olhar para o camarada e dizer: olha, eu te amo. É difícil, não é? É difícil. Mas a gente aprende, ou a gente é ou não é, porque ou a gente vive o Evangelho ou a gente não está no Evangelho. A gente pode estar vivendo qualquer coisa menos o Evangelho. E hoje tem assim: irmão, tome cuidado. Por que eu estou falando isso? Eu encerrei aqui a mensagem porque a gente pode estar perdendo a salvação por algo tão pequeno e tão simples. Falei aqui no velório do irmão Valdir, e tinha gente que estava aqui, eu vou repetir. A irmã estava aqui, estava ou não estava? Falei para toda a família. Na hora do caixão, está todo mundo na volta chorando. Ah, eu queria ter perdoado, eu queria ter abraçado, eu queria ter beijado. E agora em vida, não faz por quê? Vai esperar estar morto? Está dentro do caixão? É ou não é verdade? Então ajude as pessoas, independente se é da sua família ou não. A Bíblia diz, irmãos, que até quando a gente dá uma festa, o que a gente faz? Ah, vou convidar o pastor Claudio, porque o pastor Claudio não tem dinheiro, vai me dar um presente, e aí depois ele faz uma festa e convida para ir na dele. É assim que a gente faz ou não faz? É. A Bíblia diz: não, quando tu der uma festa, chama o mendigo, chama o drogado, chama o pobre, a viúva, o necessitado, porque ele não vai ter como fazer uma festa para te convidar, mas aí Deus no céu vai te recompensar. A gente aplaude e glorifica ao nome do Senhor. Amém? E essa é a realidade. Estamos vivendo um evangelho de troca. Eu só faço se tu me fizer. Não, eu vou fazer para ti. Se tu vai poder fazer, não interessa. Tem um Deus no céu que vai recompensar. Tem um Deus no céu que vai pagar. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Estamos vivendo um evangelho de egoísmo, irmãos. Cuidado, cuidado. Jesus está falando comigo.
A gente pinta até o telhado da casa, mas não é capaz de dar uma cesta básica para alguém que está passando fome. Hoje tem gente que pega o cachorrinho, nada contra quem tem, vai lá, leva no pet shop, paga R$1.000, quando tem criança passando fome, não tem nem o que comer, não tem um leite, não tem uma bolachinha que custa R$1 ali no fôlego para tu dar R$1. E tem gente, irmão, não precisa ir para a África não. Se eu for para a África, não, tem gente na nossa volta, na nossa comunidade, passando necessidade, precisando de uma camisa, de uma calça, de um sapato, de 1 quilo de alimento, e a gente está vendo, e nós estamos vindo, não, eu estou abençoado, tá bom. Não tem comida na minha casa, tá bom. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que não estamos pensando naqueles que estão à nossa volta. Sabe por que a igreja primitiva crescia e se multiplicava? A Bíblia diz porque todos eram unânimes no partir do pão, e aquele que tinha julgava como que não tinha e repartia com aquele que não tinha. É isso que a igreja precisa voltar. Sabe por que as pessoas, eu estou pregando, Jesus está ouvindo, eu vou falar Jesus. Sabe por que as pessoas estão olhando lá de fora e aqui para dentro e dizem: eu não quero entrar pela uma porta da igreja? Porque é só fofoca, é só mentira, é só perseguição, é um falando mal do outro, é um criticando o outro, um querendo puxar o tapete do outro. No momento que a igreja voltar a repartir o pão, pode ter certeza que o bairro vai ficar pequeno para o número de almas que Deus vai salvar. É verdade, eu estou falando para mim, estou cansado com diz que me diz que de crente. Eu não gosto fulano, não gosto ciclano, o Beltrano não canta, esse não prega, esse não pode isso, esse não pode aquilo. E o amor está onde? E não tem almas perecendo. Vamos parar de olhar para as pessoas, vamos olhar para as almas. É verdade, não é tanta gente perecendo que a gente pode ajudar. Eu aprendi uma coisa nesses 17 anos de idade, de crente que eu tenho: eu faço a minha parte. Eu estou aqui falando, mas agora eu faço a minha parte. Porque eu não vou dar conta do pastor Claudio Odô. Eu não vou poder chegar lá no céu e dizer: pastor, olha Deus, eu não fiz porque o pastor Claudio Odô não fazia. Deus vai dizer: eu não quero saber do Claudio Odô. Claudio Odô eu presto conta com ele depois. Eu quero saber de ti. Eu tenho que fazer a minha parte. Não importa que o irmão não goste, não importa que o irmão não faz, faça você. Irmão, se a gente não tiver um evangelho de amor, a gente está vivendo qualquer outra coisa, menos evangelho. E graças a Deus que essa igreja aqui não tem fofoca, mas o que tem de igreja por aí perdido não diz que me diz, que eu não estou defendendo a minha igreja, mas é verdade. É por isso que os crentes não é, por isso que as pessoas não querem mais entrar pela porta da igreja. Aqueles crentes é tudo fofoqueiro, mal pagador, compra e não paga, dá calote em todo mundo, passa cheque sem fundo, deve para o meio bairro, quando vem para a igreja tem que cortar caminho. Mas eu amo, pego o altar, falo em língua estranha, profetizo, sou cheio do Espírito Santo de Deus. Está na hora da gente colocar a nossa casa em ordem. Está na hora da gente amar de verdade. Não, vou provar na Bíblia. Não, mas eu amo, pastor. Ele lá, eu aqui. A Bíblia diz: não amei só por palavras, mas por pelo quê? Está faltando Bíblia, né, irmãos? Não amei só por palavras, mas por obras. Jesus disse assim: eu amo a humanidade, mas vou ficar aqui no céu. Jesus não, desceu e se entregou. Ele teve o amor, mas ele teve as obras do seu amor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos creem que Deus está aqui? Vamos dar glória para Jesus. Glória a Deus. Irmão, eu sei que sabe, tu vai dizer, eu sei que não, porque até quem visita gosta. Às vezes é os crentes que murmuram. Mas quem sabe não era a palavra que tu diz: hoje eu precisava de uma palavra de conforto. Mas o Espírito Santo já nos conforta. E como eu prego todos os dias, o Paulo me ensinou algo através da Bíblia, que eu tenho que pregar todo dia como se fosse o último dia da minha vida. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, se no próximo culto vou estar vivo, mas o que eu puder defender o Evangelho, irmãos, eu não me envergonho, como Paulo disse no Evangelho, porque o Evangelho é poder. Não importa quem vai gostar de mim, se eu vou perder a agenda, se não vão me ligar, não tem importância. Eu aprendi ontem, tem horas que Deus tira a gente da cena, não tem importância. Mas não quer dizer que a gente está fora de cena, que Deus não está cuidando da gente, não. Deus está cuidando. O importante, irmãos, é saber que eu preguei a verdadeira palavra. Tu pode até ir para casa bravo, dizendo: foi dura a mensagem, mas se tu analisar, não falei nenhuma mentira. Porque está cheio de gente para massagear o teu ego, passar a mão na tua cabeça e dizer: fica do jeito que está e está bom. Imagina quando chegar no céu e não poder entrar. Tu vai culpar quem? Foi o pastor. Ele não me ensinou, ele não falou, fui lá na igreja.
E eu pensei que estava bom do jeito que está. Não, hoje a gente vai sair daqui dizendo: eu preciso mudar os meus conceitos. Eu preciso ser um crente. Irmão, ninguém é perfeito. Perfeição é só quando a gente chegar no céu. Mas a gente tem que sair daqui dizendo: amanhã eu vou ser um crente melhor. Vou começar a amar mais, abraçar mais, perdoar mais. Vou reafirmar minha aliança com Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que está parado e quer voltar para Jesus? Reconciliar nessa noite, tem alguém? Perdeu a aliança, mas tem a marca. E Jesus quer colocar um anel novo. O que o pai fez quando o filho voltou? Deu um anel novo. Ele tinha a marca. Ele perdeu o anel, porque até o anel ele penhorou. Mas o pai deu um anel novo. E Jesus tem anel novo. Tem alguém que está parado e quer voltar hoje? Nunca aceitou Jesus, confessou, e hoje tu quer confessar Jesus. Tem alguém? Tá bom assim? Tira a trombeta tocar agora, hoje. Tu sobe. Que Deus possa te abençoar e te dar vitória. Amém? Quantos que eu quero orar, depois você senta, eu tenho algo para falar aqui. Oramos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos por esta palavra. E eu creio, Senhor, que o teu evangelho é tudo isso e muito mais. É poder, é cruz, é aliança, é sangue, e nos purifica, nos transforma. E acima de tudo, o evangelho é amor, amor a Deus, o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E também amar, meu Pai, os nossos irmãos e até mesmo os nossos inimigos. Nos ensina e nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas e nas nossas debilidades. Senhor, eu não estou aqui com esse microfone porque sou melhor que alguém, mas sou tão dependente da mudança e da transformação como qualquer um que aqui está. Ensina-me, Senhor, a viver a Tua palavra, o Teu Evangelho, para que de maneira alguma eu venha perder a salvação. Assim como Paulo disse: se permanecerdes naquilo que vos ensinei, sereis salvos. E eu creio, Senhor, se eu permanecer naquilo que aprendi da Tua palavra, a minha entrada está garantida no reino do céu, em nome de Jesus. Amém? Aplaude e glorifica a Deus. Irmãos, nós já vamos embora, mas eu preciso fazer algo aqui.